Olá, povo de Deus! Nesse dia 21 de agosto de 2023, vamos dar continuidade ao livro de Esther, capítulo 6, do versículo 1 ao 14, que está escrito assim na palavra de Deus. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: quem honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Hamã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que se lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Hamã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Hamã, o rei lhe disse: que se fará ao homem em cuja honra o rei se agrada? Então Hamã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Hamã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Hamã: apressa-te, honra e veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Hamã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. E assim se fará ao homem cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Hamã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Hamã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Hamã ao banquete que Esther preparara. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós estamos aí no desenrolar desta história de Esther, que é uma história assim muito linda. O pastor Mateus, ele traz ali no capítulo 5 anterior sobre Esther, que entra à presença do rei e convida-o a Hamã para 2 banquetes. Então, Esther, o pastor Mateus trouxe essa passagem, né, onde fala que a Esther, ela convida Hamã para o banquete, e ali nesse banquete o rei sempre, como sempre, pergunta: qual é a tua petição e se te dará, e qual é o teu requerimento e se fará, e ainda até a metade do teu reino, te darei. E aí Esther fala para ele, né, a minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem te parece, ao rei conceder-me a minha petição, outorgar-me o requerimento,
venha o rei com Ramã. Então aqui o rei concede essa petição, né? E só que quando o Ramã passa novamente pela porta, Ramã vê ali Mardoqueu. E mais uma vez a ira de Ramã se acende quando Mardoqueu está ali mais uma vez e não se dobra para ele. E a palavra de Deus diz no capítulo 6, né, isso depois após, né, Ramã mandar fazer a forca para Mardoqueu por causa da raiva, da ira. A Bíblia diz que o rei, ao ler as crônicas da lei ali, ele descobre, ele se lembra de que quando Mardoqueu denunciou aqueles 2 homens que estavam procurando tirar a vida do rei, que o rei nenhuma coisa fez. Ele pergunta, né, aos seus jovens e fala sobre essa situação que Mardoqueu fez, ou seja, Mardoqueu livrou o rei de morte. Foi feita alguma coisa? Os jovens respondem, nenhuma coisa se lhe fez. E o rei pergunta, quem está no pátio? E aí eles dizem, Ramã. Aí eles pedem, então chamem Ramã. Só que quando Ramã já estava vindo para dizer ao rei, para que fosse, que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Só que nisso, quando o rei pergunta quem está no pátio, os jovens dizem assim, Ramã. Aí ele fala, peça para que Ramã entre. E ele pergunta para Ramã, que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Ramã, naquele momento, já olhou e falou assim, não, com certeza sou eu. E o que Ramã faz? Ramã fala, olha, de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a minha? Primeira coisa que ele pergunta para si mesmo, né? E começa a falar, traga a veste real, de que o rei costuma vestir, monte também no cavalo que costuma andar, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue a veste, o cavalo, e sai pelas cidades, e começa ali a engrandecer esta pessoa. E aí o que acontece? O rei fala para ele, então você vai fazer isso com Mardoqueu. E faça sem que nenhuma dessas palavras que você falou falte. Então Ramã, ele começa ali a preparar todas as coisas. Ele tem que andar com Mardoqueu, conforme o rei falou, tem que honrar Mardoqueu na cidade, caminhando, gritando, para que Mardoqueu ali recebesse a honra que o rei tinha mandado. Só que a Bíblia diz que depois que ele terminou de fazer isso, ele se retirou correndo para sua casa, angustiado, de cabeça coberta. Porque imagina a situação, ele está indo de encontro ao rei, para comunicar ao rei que tinha feito uma forca para que ali pudesse enforcar o judeu Mardoqueu. De repente, ele já vem com uma notícia, você vai honrar este homem. Então, todos aqueles planos que tinha no coração malvado de Ramã caem por terra a partir do momento que Deus começa a ouvir a oração, que Deus começa a ouvir o clamor do povo, que Deus começa a ouvir a súplica, que Deus vê ali o coração daquele povo totalmente quebrantado por causa de um homem que queria o mal. Então eu quero dizer algo para você neste dia. O Senhor, Ele está contemplando a tua oração. Não duvide disso. O Senhor está contemplando. E ainda que muitas vezes o inimigo tenha feito os planos para te derrubar, para te destruir, ainda que o inimigo tenha feito os planos para te lançar por terra, para te deixar humilhado, saiba de uma coisa: antes que isso se concretize, o Senhor é maior na sua vida para te dar um novo tempo. O Senhor é maior na tua vida para te dar vitória sobre os seus inimigos. Então, muitas vezes a gente pensa que Deus não está vendo, mas o Senhor está vendo tudo. Ele contempla todas as coisas, Ele contempla cada conversa, Ele contempla cada planejamento, Ele contempla todas as coisas. E aqui o Senhor permitiu que Esther tomasse o conhecimento
E também não somente isso, mas nós vamos ver que logo após, na próxima palavra do dia, a própria Esther, ela vai denunciar a Hamã. E sabe o que vai acontecer? Não vai dar tempo dele continuar com os seus planos malvados contra Mardoqueu e contra o povo judeu. Porque o desejo de Hamã era: vamos destruir Mardoqueu e vamos destruir todo o seu povo. Mas nós vamos ver aqui que quando alguém teme ao Senhor, que quando alguém serve ao Senhor verdadeiramente, como se diz o ditado por aí, né? O feitiço vira contra o feiticeiro. Então, assim, a própria palavra do Senhor, ela nos mostra que quando Israel é de Deus, quando é o Israel de Deus, sobre a tenda de Israel, não vale encantamento. Então, eu quero dizer algo para você nesse dia. Palavra contrária não vai ter poder sobre a tua vida. Oração contrária não vai ter poder sobre a tua vida. Obra de macumbaria não vai ter poder sobre a tua vida. Palavras de maldição não vai ter poder sobre a tua vida. Enquanto você estiver fiel ao Senhor, enquanto você estiver servindo a Deus com excelência, todos os planos macabros, todos os planos do inimigo vão cair por terra no nome de Jesus. O Senhor te fará saber, e quando o Senhor te fizer saber os planos do inimigo, entre em oração, entre em consagração. Vamos pegar a palavra do Senhor como exemplo para que nós venhamos seguir dia após dia, obedecendo, cumprindo com os preceitos e a vontade do Senhor, porque quando nós fazemos isso, o Senhor é aquele que é o nosso guarda de Israel. Ele não dorme, a palavra dele diz que ele não dorme, ele não descansa, o tempo todo ele está olhando por nós. E enquanto o Senhor estiver olhando por nós, grandes coisas ele fará nas nossas vidas, grandes coisas ele fará sobre aquele que obedece, sobre aquele que é fiel. Então continue sendo fiel, continue obedecendo, porque você vai contemplar as maravilhas do Senhor e os planos do inimigo caindo por terra. Amém? Que Deus abençoe e tenha um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP, Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus.